Muito bem, então vou fazer uma breve apresentação a meu respeito, para vocês compreenderem melhor no que eu estou trabalhando e para poder interagir nesse fórum de uma forma apropriada, né? Eu agora estou na Universidade Federal do ABC, minha formação é jurídica, mas lá estou num curso de Relações Internacionais, num ambiente bem interdisciplinar. Então, temos lá historiadores, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, e agora estou trabalhando, então, num programa de pós-graduação interdisciplinar, chama-se Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, e dentro desse programa, queria comentar isso para vocês, foi aprovado um projeto de internacionalização dos programas, o CAPES Sprint, que o MEC, através do CAPES, está financiando, e temos um projeto que vem muito de encontro com os trabalhos do Fórum. O tema do nosso projeto, do nosso programa, e com o qual nós estamos, então, tentando nos internacionalizar e interagir com outras universidades do exterior, é Fundamentos e Novas Tendências dos Direitos Humanos, principalmente no plano local, nas cidades, né? E dentro desse projeto há várias linhas de trabalho. A linha que tem ganhado mais força é uma linha mais ligada à história mesmo, que se chama Memória, Violações e resgate dessas temáticas. Essa linha, concretamente, ela encaixou muito bem com uma das nossas universidades parceiras. São 3 universidades com as quais fazemos parceria hoje: a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universidade de Coimbra e uma universidade da Alemanha, chama-se Universidade de Duisburg-Essen. Então, na Autônoma, há um grupo de trabalho que tem feito coisas em conjunto com a Universidade de Lisboa e de Coimbra, e que trabalha justamente essas questões da memória e das violações, não é? Então, acho que é bem interessante esse fórum e esse ambiente para poder trabalhar com tudo isso. Lá na Autônoma de Barcelona, eles têm um grupo de estudo, das ditaduras e das transições para as democracias, né, que trabalham também muito com os portugueses, e agora, então, vão trabalhar conosco, com o Brasil e com a Argentina também, né? É uma historiadora, talvez a professora Maria Luísa conhece, chama-se Carmen Molinero, que está à frente desse grupo e que está articulando trabalhos. Agora, esse ano que vem, por exemplo, vai ter um congresso importante que eles repetem cada ano sobre violência política. Muito bem, feita essa apresentação, eu pediria para o Felipe colocar já os slides e se vocês acharem oportuno, então começo a minha explanação sobre a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio. Professor, eu vou colocar, eu gostaria só que o senhor confirmasse se dá para ver. Combinado. Um instante. Tá bom. Obrigado, consegui ver aqui. Obrigado. Tá bom, então vou começar. Esse é o tema da minha palestra, é a Convenção, especificamente, né? Não vou falar sobre nenhum genocídio, vou falar sobre muitos, mas não vou falar sobre nenhum. Na verdade, o nosso foco é a Convenção. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Aqui está um sumário do que eu vou falar. Vou começar com muito breve histórico, né? Mostrando que é uma prática antiquíssima, né? Depois eu vou me aprofundar no contexto histórico onde aparece esse tipo criminal, que é o genocídio. Vou falar da etimologia, etc., para depois já entrar na convenção e ficar aí com mais detalhe, falando da criação da convenção, da estrutura da convenção
e depois poder passar às eventuais críticas que podem ser feitas à Convenção, para terminar com o Estatuto de Roma, não é? Entender como é que a Convenção ela foi absorvida depois por outro tratado. Pode passar. Muito bem, então começamos aqui, é uma prática antiquíssima, o genocídio, não dá para saber quando começa, né? Nós temos alguns relatos, principalmente através da arqueologia. Nós sabemos que o Império Assírio não é, teve essa prática, o Império Mongol, não é? Massacres, extermínios, aniquilações. Nós temos também o relato do Antigo Testamento, por exemplo, o desaparecimento dos medianitas. Nós temos também o relato de Tucídides aí já, então, né, já fica mais próximo com a cidade de Melos, que foi exterminada pelos atenienses. E nós temos também o relato de Roma com Cartago, com tudo que aconteceu com os cristãos. Quer dizer, é uma prática que, historicamente, se repete com frequência. Pode passar. Agora, aí é preciso, então, distinguir o tipo criminal, que é recente, da prática criminosa, né, que não temos data para definir o início, que depende muito das descobertas que a arqueologia e que a história vai fazendo, não é? E que tem essa duração no tempo e no espaço, né? No tempo, então, nos referimos antes à antiguidade, podemos pensar na Idade Média com os cátaros, com os jagotes, com os anabatistas, né? Principalmente na Europa, de onde temos na civilização ocidental maiores relatos, né? Na Idade Moderna com os huguenotes, né? Pode passar. Essa duração no tempo que eu acabei de falar também se replica no espaço, né? Nessa bidimensionalidade, né? No espaço. Então, aqui está esse slide que mostra um pouco o que aconteceu na América, aqui no nosso continente. Pode passar o slide. No nosso continente, então, temos dados de que essa prática existe antes mesmo da colonização. Temos relatos disso entre os toltecas, olmecas, astecas, lá no México, principalmente, né? Sabemos que isso já acontecia antes, mas no período da colonização, realmente foi muito intensa, né? Foi bem intensa essa prática, e nós temos, então, essas notícias nos Estados Unidos, né, do genocídio com diversas etnias, como os Sioux, os Cheyennes, os Cherokees, ou, se vocês quiserem, então, lá embaixo no Chile, com os Mapuches e com tantas etnias também lá no Chile, né? No espaço, então, vemos que não importa o continente, em todos os continentes é uma prática também que se repete. Pode passar. É uma prática antiquíssima, é uma prática recente. Essa foto, vocês podem reconhecê-la, é uma foto pungente, dolorosa do Holocausto. Quer dizer, no século XX, nós vemos essa prática de uma forma especialmente virulenta. Pode passar o próximo slide. Especialmente virulenta, com requintes de diversos tipos, né? Antes da Convenção, no século XX, nós temos diversos genocídios já, a começar pelo armênio, que já foi tão bem descrito pelo professor Casella, mas temos o Holodomor, nós temos os Hererós e os Namaquás lá na África, nós temos nas Filipinas também. Quer dizer, é isso. Eu fiz assim uma rapidíssima vista de olhos no que foi a história com relação a essa prática criminosa que hoje conhecemos como genocídio, né? Pode passar. Essa prática que
conhecemos hoje como genocídio, ela vem bastante ligada com a escravidão. Há uma associação, sobretudo nas civilizações mais antigas, há uma associação grande entre essa massacre, esse extermínio e a escravidão. Alguns autores, inclusive, têm falado em generocídio, porque se extermina todos os homens, mas então acaba se incorporando as mulheres, né? Na medida em que a escravidão ela vai sendo banida, é interessante que então cresce esse movimento no plano internacional, né? Essa consciência da necessidade de uma tipificação no direito penal que ultrapasse as fronteiras dos Estados, né? Isso coincide também bastante com o crescimento do direito humanitário, né? No sentido de colocar um freio nas guerras, no aparecimento da Cruz Vermelha. Há um movimento nesse sentido, né? Há um movimento nesse sentido, mas não vinga, não acaba no século XIX, não consegue produzir nada mais eficaz nesse sentido, né? E daí então chega ao século XX e aí nós então vemos nessa primeira metade do século XX as consequências disso, né? Vemos uma Primeira Guerra Mundial e depois uma Segunda Guerra Mundial, não é? Que vão deixar a humanidade perplexa com os seus feitos. Por que eu coloquei agora esse slide aqui, Um Crime Sem Nome? A que se refere esse título? Se refere a um discurso famoso do Winston Churchill, em 1941, quando os aliados começam a perceber o que está acontecendo, não apenas no eixo, mas principalmente na Alemanha nazista, né? E então Churchill usa essa expressão, um crime sem nome. Está acontecendo um crime sem nome. Essa expressão, ela foi determinante para Raphael Lemkin, que é o indivíduo que vocês veem na foto, se convencer de que era necessário dar um nome a essa prática criminosa, né? Quem é esse indivíduo que nós vemos aqui? O Dr. Raphael Lemkin é um jurista polonês, não é? Que nasce no início do século XX, que vive as duas guerras, né? Ele nasceu em 1901, vai ser, em 1925, se torna procurador da cidade de Varsóvia. Em 1929, vira secretário da Comissão de Leis da Polônia. E vejam que interessante. Em 1933, este jurista vai para Madrid participar de uma conferência internacional para a unificação do direito penal. Então, nós vemos aí já essa preocupação, não é? Crescente, não apenas por conta dele, evidentemente, né? Por conta de boa parte dos juristas da comunidade internacional que tentam se mobilizar nesse sentido de buscar uma unificação do direito penal. Em 1935, Raphael Lemkin abandona a vida pública e se dedica à advocacia privada, provavelmente já porque o ambiente na Polônia está bastante conturbado do ponto de vista político, né? E ele vai, então, em 1951, vai ter que sair da Polônia, porque já, então, os nazistas estão avançando lá,
estão tomando conta do Estado, né, e vai inicialmente trabalhar na Universidade de Duke, mas logo no ano seguinte, já em 1942, se torna consultor-chefe do Conselho de Economia de Guerra em Washington. Interessante o percurso do Raphael Lemkin, e assim nós vamos entender o porquê também da etimologia dessa palavra e de como esse conceito acaba vingando no plano do direito internacional. Em 1944, então, já trabalhando para os Estados Unidos, Raphael Lemkin se torna especialista em direito internacional pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. E a partir daí, então, nós vamos ver o que ele fez, qual foi a estratégia que ele adotou. Interessante, vejam que em 1941, então, dentro dessa biografia, aparece esse discurso do Churchill. E ele, então, então que ele tem esse insight, essa ideia, né, de dar um nome. E que com esse nome, então, será possível trabalhar melhor no plano internacional para conseguir uma unificação do direito penal. Né? Interessante a força das palavras. Né? Raphael Lemkin, evidentemente, vocês podem imaginar, ele vem de família judaica, ele é uma vítima do Holocausto, principalmente por conta da família. Ele escreveu isso, perdeu 49 familiares durante a Segunda Guerra, né? Então acaba essa ideia acaba se tornando, digamos assim, um ideal de vida dele, né? Pode passar. Já comentei da Conferência de Madrid, né? Então, em 1944, né, que está trabalhando lá no Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ele vai escrever um livro que vai se tornar famoso, que tem esse título, Regra do Eixo na Europa Ocupada. Não é? Quais são, alguns traduzem, o português também está traduzido como o poder do eixo na Europa Ocupada. Né? E o que ele faz com essa obra? Ele descreve quais são as políticas de destruição, não é, do Estado nazista com relação aos judeus, né, focando-se especialmente na Polônia, né, mas também tratando de outras minorias, como os ciganos principalmente. E é nesse livro que, no capítulo 9, ele vai oferecer a palavra que estava faltando para o crime, né? No capítulo 9, ele fala do genocídio como um novo conceito de destruição de uma nação ou de um grupo étnico, né? E utiliza esse neologismo, que é uma síntese de uma palavra grega, genos, né? Que significa raça, tribo, e um sufixo latino, sid, né? Que significa o ato, o efeito de assassinar, o genocídio. Então, é isso que significa etimologicamente, né, esse neologismo criado por Raphael Lemkin para poder tipificar esse crime. Né? Isso eu acho interessante. Estamos numa Europa que vem de um complexo panorama das minorias, né? Um contexto histórico de sufocamento das minorias, né? E então faz todo sentido isso. Esse neologismo, ele depois vai ser um pouco criticado, não é? Mas vai vingar. A prova é que estamos falando hoje sobre o genocídio, né? A crítica de alguns puristas da língua é que é um hibridismo que não seria bem-vindo, porque é juntar o grego com o latim. Então, alguns autores prefeririam usar somente o latim e utilizar o gentium,
né, povo, raça, linhagem em latim, concide, então seria um genticídio. Essa proposta, ela aparece nos anos 50, 60, mas acaba não vingando, né? Ficou mesmo essa denominação inicial proposta por Lemkin do genocídio, né? Antigamente, como é que era conhecido, né? No período entre guerras, há alguma tentativa de outra denominação? Sim, se fala em desnacionalização, se fala em assassinato em massa, mas realmente a proposta de Lemkin, ela vem a calhar nesse momento, não é, porque encarna melhor essa ideia da destruição da estrutura biológica de um grupo, né? Denominar essa prática, né? Na verdade, se nós reparamos, esse neologismo não cria nada novo, a ideia é dar um nome a algo que já existe, né? Dar um nome a algo que já existe. E isso é um verdadeiro desafio, esse vai ser o grande problema da convenção, como tipificar esse crime. Isso não é fácil, mas Lemkin e depois já muitos outros juristas têm essa convicção que é imprescindível o direito internacional para poder fazer frente a essa prática criminosa. Se não se lança mão do direito internacional, é impossível, né? O tempo demonstrou, a história demonstrou que é impossível combater essa prática criminosa. É impossível. A única forma seria, então, mobilizar o direito internacional e entender, e é isso que ele vai explicando na sua obra, que não se trata de um simples fato de destruição física imediata, mas entender que dentro do genocídio deve-se incluir também o plano para destruir os fundamentos da vida de um grupo, né? E aí, então, Lemkin está pensando nesse plano para destruir instituições, para desprestigiar a religião, para acabar com língua, com cultura. Ele tem uma visão mais ampla do que seria essa prática. E, portanto, exigiria uma tipificação bem completa, né? Bem completa. Inclusive, cabe lembrar aí que ele, inclusive, pela vivência da Polônia dele, ele percebe bem que se trata de evitar essa destruição, não somente física, mas dos fundamentos da vida, e que há por trás disso a imposição de um novo modelo, né? Por outro grupo. Normalmente é um novo modelo nacional. Então, você tem o grupo nacional oprimido e o grupo nacional opressor que vai impor o novo modelo, e em nome dessa imposição se permite a destruição, né? E aqui entramos numa discussão interessante, que infelizmente não podemos nos alongar mais nela, mas que é importante destacar no plano do direito internacional, que é o direito da autodeterminação. Quer dizer, seria a outra face da moeda do genocídio e dessa imposição de um novo modelo nacional. É preciso respeitar, então, esses grupos minoritários, e é preciso lhes reconhecer um direito à autodeterminação, né? E aí, então, nós vamos encontrar esse conceito que é bem mais amplo do que o conceito de nação, que é o conceito de povo. Mas não podemos nos aprofundar agora aqui, porque senão iríamos muito longe nisso. Talvez longe demais. Pode passar. Bem, então, já comentei que não se trata apenas só da vida física, mas dos seus fundamentos, com essa imposição de um novo modelo nacional, que é imprescindível o direito internacional. E aqui,
para terminar esse slide, aqui é interessante destacar isso, que o direito internacional tem que fazer possível essa mudança histórica do direito penal, que é sempre muito ligado ao território, né? O lex loci delicti commissi, que não abriria exceção para nada, né? Para nada. Para nada. O direito penal é o Estado quem tem que reprimir, é quem tem que resolver, é quem tem que legislar sobre ele, mais ninguém. Errado. Se nós, no caso do genocídio, queremos uma eficácia, queremos resolver esse problema, nós temos que abrir mão do lex loci delicti commissi e temos que buscar uma punição do agressor de uma forma mais ampla. Temos que desterritorializar o direito penal. Essa é uma luta que ainda não terminou, é uma luta um tanto quanto inglória, mas que está sendo travada ao longo do século XX, no início do século XXI, no dia a dia, não é? No campo do direito. Pode passar o slide. Vamos falar da convenção agora, vamos nos focar na convenção. Como é que a convenção aconteceu? E aí, eu quero destacar o trabalho de Lemkin, novamente, de Raphael Lemkin. Vale a pena mencionar o nome dele hoje, porque ele foi bem importante nesse processo de aprovação da convenção. Vejam que interessante, Lemkin, ele está no Departamento de Guerra. Então, Lemkin, ele trabalha nos Estados Unidos, que é quem depois vai realmente articular o processo de paz e a estruturação da Organização das Nações Unidas, né? Ele consegue que no Tribunal de Nuremberg, na terceira acusação, pelo menos utilizasse no termo genocídio. Aparece o termo genocídio já no processo de Nuremberg, embora não é totalmente incorporado. Os juristas naquela altura preferem a denominação de crimes contra a humanidade ou crime contra a humanidade. Então fica essa ideia ainda no stand-by, mas já começa a ser, digamos assim, baralhada entre os juristas, né? Daí, então, Lemkin vai participar da recém-criada Organização das Nações Unidas e vai conseguir articular, antes da convenção, a resolução número 96. Pode passar o slide, por gentileza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai preparar essa resolução. Ele vai fazer realmente um lobby dentro da Organização das Nações Unidas para conseguir articular essa resolução 96.1, que finalmente vai ser aprovada em 11 de dezembro de 1946, e que é aquela foto que vocês viram antes. Aquela foto que vocês viram antes é a assinatura da resolução 96.1, aprovada por unanimidade, mediante um projeto apresentado por Cuba, Índia e Panamá, na primeira sessão da Assembleia Geral da ONU. É interessante. Já na primeira sessão da Assembleia Geral da ONU, o que faz essa resolução? Ela declara o genocídio como crime de jurisdição universal, tanto em tempos de guerra como em tempos de paz, e solicita uma regulamentação. O que faz, então, é preparar o terreno para a chegada da convenção, né? Solicita uma regulamentação. A partir dessa solicitação, então, se cria uma comissão para a redação da convenção. Essa comissão vai ser composta por 3 pessoas. A Secretaria-Geral vai nomear 3 especialistas para o anteprojeto. Obviamente, Raphael Lemkin, polonês, um romeno chamado Vespasian Pella e um francês chamado Henri Donnedieu de Vabre. Esses 3 juristas é que vão redigir a convenção.
Depois essa redação, esse pré-projeto vai para um comitê ad hoc no Conselho Econômico e Social, que vai aprová-lo sem grandes dificuldades e vai, então, finalmente, a proposta ser apresentada à Assembleia Geral. E daí, então, nasce a convenção com a aprovação da resolução 260A3, por 55 votos dos 61 participantes daquela sessão, em 11 de dezembro de 1948. 11 de dezembro de 1948, 2 anos depois da Resolução 96. Vejam que interessante. Logo depois, na própria Assembleia Geral, vai ser aprovada a Resolução 217A3, que é nada mais, nada menos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. Aliás, vai ser aprovada antes a Declaração Universal. É um dia antes, 10 de dezembro a Declaração Universal, 11 de dezembro a Resolução 260, a Convenção. Tá? Mas são praticamente simultâneas, vocês veem? São simultâneas. O Brasil vai ratificar, vai assinar e vai ratificar em 1952. E vai entrar em vigor internacional antes mesmo do Brasil ratificar. Entra rápido em vigor internacional porque precisa só de 20 ratificações das assinaturas em 12 de janeiro de 1951. Uma convenção enxuta com 19 artigos. Pode passar o slide, por gentileza. São 19 artigos que compõem a convenção, não é? Um preâmbulo onde se fala que é um crime que diz respeito ao direito internacional, ao direito dos povos, que exige a cooperação internacional para poder ser reprimido, né? E que o que se busca é acabar com esse flagelo da humanidade, né? Então, nós vamos agora repassar com uma certa celeridade, até porque nós não temos tanto tempo, a estrutura dessa convenção. No artigo 1 e artigo 2, nós encontramos o coração da convenção, que é a definição do crime, né? No artigo 1º, então, nós vemos que as partes contratantes confirmam que o genocídio pode ser cometido tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Isso é importante, já era algo que estava apontado na resolução anterior, na resolução preparatória. É um crime do direito dos povos que desde já se comprometem a prevenir e a punir, né? Muito bem. No artigo 2º é que há a definição, a tipificação mais técnica, né? São atos, entende-se por genocídio, atos indicados abaixo, né? Cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte. Isso é importante, isso acaba sendo importante porque muitas vezes, assim, no coloquial, por genocídio, né, inicialmente se entendia que tinha que ser uma destruição total para ser o genocídio. Não é necessário, no todo ou em parte. Um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Um grupo, aí, essa descrição dos grupos é que vai trazer polêmica mais séria, mais grave, e depois eu vou comentar com mais detalhe, porque aí há pressão de alguns países, né? A ideia de Lemkin era incluir um grupo político e grupo cultural, mas por motivos diversos, principalmente pressão da União Soviética, né, que já estava pensando, talvez, o stalinismo no expurgo, a ideia do político acaba sendo afastada,
e o cultural né, se deixa como algo muito ambíguo. E já comentaremos isso com mais detalhe ao falar das críticas, né? Mas é assim que ficam definidos os grupos: nacional, étnico, racial ou religioso, né? E quais seriam esses atos? Matar os membros, ou então lesão grave à integridade física e mental, né? E isso é interessante, a inclusão do mental, né? Que na época também causou uma certa polêmica, mas acabou sendo incluído. E depois essa ideia de submeter a condições de existência aptas a destruir física total ou parcial o grupo. Fisicamente total ou parcial o grupo. Aqui eu também não sei por que não incluíram no mental, mas ficou só o físico. E mais, impedir nascimentos, né? Ou a transferência forçada de crianças de um grupo para outro, né? Então, aqui vemos já a descrição técnica na convenção do que é o genocídio. Próximo slide. Nos artigos 3 e 4, nós podemos verificar a extensão que esse ato tem, né? A extensão que esse ato tem. No artigo 3º, já se diz, deverão ser punidos o genocídio propriamente dito, com esses atos descritos anteriormente, ou essa redação aqui que eu coloquei para vocês, veem que interessante, é uma redação um pouco antiga, né? Na verdade, hoje, a redação que se utiliza mais não é acordo com vistas a cometer genocídio, mas a associação de pessoas para cometer genocídio. Depois, o incitamento direto e público ao genocídio, incitação direto e público ao genocídio, né? Direto e público também, hoje, há algumas críticas a isso, né? Porque nós estamos diante de uma realidade no campo da comunicação que deveria ampliar essa ideia de incitamento direto e público. Em todo caso, fica para comentar depois também. A tentativa e a cumplicidade ou coautoria, né? Como a maior parte dos juristas hoje preferem denominar, né? Ao invés de cumplicidade, a coautoria. Então, nós vemos que não são só os atos, mas a associação, a incitação, a tentativa e a coautoria também devem ser punidos. E quais são as pessoas que devem ser punidas por esses atos ou essas outras extensões? Então, aí se tenta uma descrição bem ampla, não é? Ao abranger os governantes, os funcionários do Estado ou até mesmo os particulares, né? Se faz essa descrição para deixar claro que não é possível aceitar imunidades ou excludentes. Então, né, há um esforço aí para ser o mais abrangente possível, mas nós vamos ver que, mesmo assim, ainda acabou ficando um pouco a desejar. Já comentaremos isso ao falar das críticas. Pode passar ao próximo slide. Depois, do artigo 5º ao artigo 9º, se fala com mais detalhe da punição e da aplicação. Da punição e da aplicação. Mas aí, então, aí é que a convenção começa a deixar cada vez mais a desejar, né? Vejam só a redação do artigo 5º. As partes contratantes obrigam-se a adotar, de acordo com as suas constituições respectivas, as medidas legislativas necessárias para assegurar a aplicação das disposições da presente convenção e, especialmente, a prever sanções penais eficazes que recaem sobre as pessoas culpadas de genocídio
ou de qualquer dos atos enumerados no artigo 3º. Quer dizer, fica, então, a aplicação e as respectivas sanções, não há descrição de sanções, fica, então, totalmente à mercê da boa vontade, por dizer assim, das constituições respectivas das partes contratantes. Aí é que, não é? Aí é que isso acaba sendo realmente um problema. Não define nem sequer uma pena mínima, nada, né? Mas é assim que funciona. E naquela altura, seria possível pensar noutra possibilidade? Sim, se cogita de um tribunal criminal internacional. Vamos ver o artigo 6º. Mas vejam vocês, em que ano que nós estamos? Em 1948, a Segunda Guerra Mundial acabou de terminar. Não é fácil. As pessoas acusadas de genocídio ou de qualquer dos outros atos enumerados no artigo 3º serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado em cujo território o ato foi cometido ou pelo Tribunal Criminal Internacional que tiver competência quanto às partes contratantes que tenham reconhecido a sua jurisdição. Quer dizer, já se aponta aqui para um Tribunal Criminal Internacional. Mas é apenas uma manifestação de vontade, não é? Não há nada concreto que leve a pensar que isso vai se tornar uma realidade, não é? Então, na prática, o crime de genocídio recém-tipificado vai ficar à mercê da punição dos Estados-partes. E isso, com certeza, vai acabar sendo um problema, né? No artigo 7, há uma descrição interessante de que para evitar a extradição, não é? Não se pode arguir que o genocídio é um crime político. Então, não se cogita, se deixa claro na Convenção de que quando se tipifica o genocídio, que não é um crime político e, portanto, não há desculpa, né, de evitar a extradição. Né? No artigo 8, a ONU se oferece a auxiliar no que for possível para essa punição, e no artigo 9, não é, se propõe o recurso à Corte Internacional de Justiça, no que tange à aplicação, à interpretação, à execução, e aí se faz uma menção muito en passant à responsabilidade dos Estados. É a única menção que na Convenção se faz sobre a responsabilidade dos Estados. É nesse artigo 9, no sentido da Corte Internacional de Justiça eventualmente poder se manifestar sobre esse assunto. Pode passar o slide, por gentileza, Felipe. Dos artigos 10 ao 19, aí já são questões mais técnicas, você fala dos idiomas, da assinatura, da ratificação, das adesões, das diversas notificações, da entrada em vigor, da denúncia. O cessamento, é curioso essa proposta do cessamento, né, que cogitaria da possibilidade de acabar com a Convenção, havendo o número X de denúncias, né? Isso vai claramente contra o que depois vai aparecer na Convenção de Viena de 1969, o jus cogens, não é? Acaba sendo algo realmente inócuo proposto dentro da Convenção, mas talvez por pressão de alguns estados esse cessamento acaba se colocando como uma possibilidade. No artigo 16, 17, 18, 19, então, temos essas questões mais técnicas, e aí não se fala em nenhum momento, nenhum dos 19 artigos da Convenção, das reservas, mas houve reservas.
Houve sim, houve reservas e houve bastantes reservas, né? Houve bastantes reservas. Por quê? Porque os estados têm um certo medo das suas responsabilidades. Não podemos esquecer, estamos em 1948, acaba a Segunda Guerra Mundial, ainda estamos com um regime colonial aberto, totalmente em aberto. O processo de descolonização vai ser lento e vai acontecer nos anos 50, 60, até os 70, até bem entrado os 70. Então veja a postura dos estados, né? No artigo 12, por exemplo, ao falar da notificação, a possibilidade de algum estado notificar a ONU que vai estender a aplicação dessa convenção em alguns territórios que são responsabilidade de determinado estado. Quer dizer, de alguma forma está aí disfarçado, né, ainda um colonialismo, né, claramente, né? Muito bem. Vamos agora, então, passar para o próximo slide. Sim, vamos comentar as críticas, não é? Vamos comentar as críticas. Está certo. Antes de passar para elas, de qualquer forma, vamos reconhecer, estamos num contexto de pós-guerra. Não é fácil a propositura dessa convenção e convencer todos os membros que fazem parte, né, dos quase 60 membros que fazem parte naquela altura da Organização das Nações Unidas, dessa necessidade. Não é fácil. É um logro importante. Era o que se fazia possível no momento? Seguramente, não é? Aí também é preciso reconhecer um avanço considerável no sentido da unificação do direito penal. É um avanço considerável, sem dúvida, mas vamos ver quais são os defeitos da convenção para que no futuro ela possa melhorar. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Então, eu apontei aqui 3 linhas, né, de críticas. Eu tentei organizar essas críticas em 3 grandes linhas e vou comentando. Depois poderemos até debater isso com mais detalhe, mas, assim, para feitos acadêmicos, eu acho interessante organizar essas críticas. A primeira crítica clara é a falta de eficiência da convenção. A convenção tinha um ótimo propósito, a convenção vai em busca de algo muito importante, mas, objetivamente, impediu genocídios? A convenção impediu genocídios? Infelizmente, não. Nós já veremos depois com mais detalhe, eu tenho aqui uma listinha, mas nós vamos ver que não. Depois da Segunda Guerra, a prática criminosa do genocídio continua sem punição nenhuma até os anos 90. Né? São muitos anos. Então, aí é evidente, aí falha alguma coisa. Quer dizer, a convenção, nesse sentido, ela não foi eficiente. É importante que se coloque esse crime como crime de direito internacional, né? Mas, principalmente no campo da prevenção, né? Acho que não foi eficiente, foi fracassada, não propôs nenhum sistema de monitoramento, nenhum sistema realmente eficiente de repressão, né? Qual é a causa disso? Por que isso? Podemos perguntar. Quer dizer, não basta só constatar a ineficiência, é preciso pensar nas causas. Eu vejo 2 causas principais. Uma primeira causa é que nós estamos, no momento de pós-guerra, ainda com
uma ideia de soberania absoluta dos Estados. Essa soberania, ela vai ir sendo erodida com o tempo, mas não vai ser um trabalho fácil. Não vai ser um trabalho fácil. O princípio de não intervenção ainda é um mandamento sagrado. Então, diante dessa mentalidade, não é? Qual a eficácia dessa convenção? Fica difícil, né? É por isso que não faz sentido, e aí então voltamos ao artigo 5º, né? Delegar aos estados as medidas legislativas e as sanções para aplicação. Que sentido faz isso? Que sentido faz? Não faz praticamente nenhum sentido. Embora, eu vou dizer a vocês, bastantes estados vão internalizar essa legislação. O Brasil, por exemplo. O Brasil, em 1956, edita a Lei Federal 2.889, onde o que faz é simplesmente absorver a tipologia, sem mexer nela, e atribuir sanções para cada ato, né? Inclusive na extensão, usando o Código Penal. Pronto, e aí ficou, né? Mas me parece bastante claro que é preciso criar um instrumento internacional, um órgão, uma corte internacional, né? Sem isso, é muito difícil. É muito difícil. Essa foi a experiência europeia em termos de direitos humanos. Quer dizer, a Europa tem consciência de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito legal, muito bonita, muito importante, mas vai criar a sua própria convenção e vai criar junto um tribunal para aplicar os objetivos dessa convenção. Tem perfeita consciência de que senão acaba sendo absolutamente inócua. Então, é nesse sentido que eu estou querendo falar, quer dizer, não se consegue punir deixando tudo na mão dos estados. E a prova é isso, a prova é que nos anos 90 a ONU vê a necessidade de criar de novo tribunais ad hoc. E então aí nós vemos o aparecimento de dois tribunais, o primeiro para a ex-Jugoslávia e o segundo para Ruanda, não é? E interessante, também quero colocar aqui que não se coloca como genocídio, embora alguns juristas trabalham com essa ideia de genocídio no que aconteceu no Chile e na Argentina. E há aí algum esforço interno para punir esses crimes, mas não se colocam, tecnicamente é difícil encaixá-los como genocídio, né? Mas, enfim, quer dizer, para não dizer que ninguém fez absolutamente nada, né? Mas que é muito difícil, né? É muito difícil. E depois eu penso também que outra causa importante é a falta de interesse estratégico dos estados influentes. Se alguns estados influentes realmente tivessem se empenhado nisso, poderíamos cogitar né, de outras atitudes. Mas os estados mais influentes, então, eles se afastam dessa ideia. E o exemplo paradigmático, né, que sempre vamos comentar, é o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assina a convenção em 1948, claro que é tirar a fotografia junto, né, evidentemente, mas demora 40 anos para ratificar a convenção. 40 anos. Ora, é significativo. É significativo. E quando a ratifica, não é?
a ratifica com reservas. Aquelas reservas clássicas que outros estados já tinham apresentado quando da sua ratificação, principalmente no que tange ao artigo 9, a resolução das controvérsias pela Corte Internacional de Justiça, assim evitando, então, a chamada eventual responsabilidade dos estados, né? E ainda mais, os Estados Unidos exigem na ratificação que o presidente dos Estados Unidos tem que concordar com a jurisdição de eventual órgão que venha a se manifestar nesse sentido. Então, é evidente, quer dizer, se nós temos, de um lado, ainda a ideia da soberania absoluta e, por outro lado, também a falta desse interesse estratégico, aqui deixamos a convenção totalmente ineficiente, né? Muito bem, vamos à segunda crítica, a descrição restrita e falha da tipologia e das sanções. E aí voltamos, então, àquilo que eu comentava antes, da descrição dos grupos, né? A descrição dos grupos, então, fica só no nacional, étnico, racial, religioso, né? Nacional, para o caso da Polônia, com a invasão da Alemanha, se entende, mas se não, com o passar do tempo, né, e olhando para as minorias, seria muito mais interessante, talvez, colocar povo, não é? Mas aí ficou nacional. Étnico, racial, né? Há uma certa confusão na época entre o étnico e o racial. O racial, ele foi seguindo no direito internacional um caminho interessante de combate aos abusos, né? E usando a palavra racismo num sentido negativo, né? E deixando, então, para a descrição do grupo mais a ideia de etnicidade, né? E o religioso. Agora, faltou, e essa era a proposta inicial de Lemkin, faltou o político, não é? Que na época, então, se arguiu isso, era um conceito pouco estável, né? E havia alguns estados também que não tinham nenhum interesse nesse sentido pelas práticas, como o caso da União Soviética, que estavam adotando naquela altura, e a ideia do cultural também se considerava vago, né? Então aí ficou descoberta toda essa ideia da língua, das instituições, da arte, né? Ficou bem descoberto. Então, nessa descrição dos grupos, eu entendo, podemos discutir, debater isso, que ficou muito restrita, precisava ser um pouco mais ampliada. Nesse artigo 2 também, há uma falha ao não deixar claro qual pode ser o número de vítimas. Está certo, é difícil isso, mas ficou muito vago, né? Quando você fala numa parte, qual é essa parte? É uma grande parte? É uma parte considerável, um número considerável, ou basta um? Basta matar uma pessoa com aquela intenção de destruir o grupo, não é? Qual é aí? Ficou vago, do meu ponto de vista, ficou uma descrição que precisava ser melhor detalhada, né? Depois também a submissão às condições de existência, né? Aí eu entendo que ficou faltando também o mental, né? Porque a destruição física hoje, né, está bem determinada, a medicina determina bem, mas a destruição mental é muito possível e pode até ser pior do que a física, né? Então, entendo que aí poderia, talvez, ter uma definição melhor nessa submissão às condições de existência, né, capazes de destruir fisicamente. Teria que ser um pouco mais amplo.
E depois, no artigo 5º, não se faz nenhuma menção a quais seriam as sanções penais eficazes, né? Se deixa ao sabor dos estados decidir isso. E aí, então, aí também eu entendo que é falho, isso deveria estar mais bem definido, né? Por exemplo, naquela altura até entendo que seria difícil, mas deixar claro que não seria apta a pena de morte, não é? Mas, aliás, essa foi uma discussão bem do Estatuto de Roma, né? Deixar a pessoa na prisão perpétua, né? Aí, naquela altura eu entendo que de repente seria difícil também definir isso, mas ficou muita coisa dependendo dos estados, né? Muito bem, e aí passamos já para a terceira. Não se cogitou da responsabilidade do Estado. Aqui esse é um tema delicado. Esse é um vespero, é o grande vespero do direito internacional público, né? A responsabilidade do Estado. Mas eu entendo que no artigo 9, colocar uma menção en passant para que a Corte Internacional de Justiça decida sobre eventuais controvérsias nesse sentido ficou muito mal resolvido, né? Mas está certo, eu entendo que na época ainda estamos em pleno regime colonial. Então, há muitos estados que têm o receio de que se faça deles responsáveis de uma série de atos, não é? Que podem ser categorizados como genocídio, principalmente aqueles estados que ainda têm territórios subjugados. E, então, de qualquer forma, entendo que é lamentável que não tenha podido se incluir de uma forma mais enfática a responsabilidade dos estados, mesmo que fosse como intenção. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acontecendo, sim, principalmente por conta da repressão do racismo. Na Convenção sobre o Apartheid, em 1973, é a primeira vez que o direito internacional se refere de forma clara e enfática sobre a responsabilidade dos Estados. No artigo 4º, se descreve uma série de compromissos que os Estados, parte, têm que assumir, né? No artigo 5º, se remete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional a ser criado ainda, estamos em 73, não é? Mas pelo menos se deixa claro nesse sentido, né? E no artigo 7º dessa convenção, se exigem relatórios dos estados para monitoramento constante, criando-se uma comissão para tal fim, não é? Então, enfim, penso que há de qualquer forma, há um esforço para ir trabalhando essa questão. Há um esforço progressivo para ir trabalhando essa questão da responsabilidade do Estado, não é? E colocar pessoas jurídicas como responsáveis. Eu entendo que o momento mais importante, talvez mais do que essa convenção sobre o Apartheid em 73, vai ser a sentença da Corte Internacional de Justiça, que já vai ser já no século XXI, em 14 de fevereiro de 2007, a sentença Bósnia contra a Sérvia, né, onde a Corte deixa claro que a interpretação da Convenção sobre o Genocídio, no que tange a responsabilidade dos Estados, deve ser extensiva. E aí, então, deixa claro que há aí uma dupla responsabilidade dos indivíduos e dos Estados, né? No que tange a prevenção e a sanção do genocídio.
Mas ainda, infelizmente, ainda, né, pensando com certeza no Estatuto de Roma, deixa claro que o direito penal internacional só pode alcançar o indivíduo, não é? E que, então, essa questão da responsabilidade do Estado vai acabar caindo mais sob a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Mas já se admite o Estado como responsável de uma forma clara e definitiva, né? Pode passar o slide, então, agora. Vamos falar do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma vai ser assinado em 1998, vai criar, finalmente, esse Tribunal Penal Internacional mencionado na Convenção em 48, quer dizer, 50 anos depois, vale mais tarde do que nunca, né? 50 anos depois, e aí eu pergunto para vocês, quantos genocídios durante esses 50 anos a Convenção conseguiu prevenir, né? Em 1971, Bangladesh. Em 1972, e depois em 1994, em Ruanda. Primeiro contra os Hutus, depois contra os Tutsis. Em 1978, no Camboja. Em 1992, então, na Bósnia. Aí já vai parar na Europa, né? Esses são os genocídios declarados. Os genocídios declarados, depois da Convenção. Aí eu também acho que é preciso pensar nos genocídios encobertos. E aí, eu, com certeza, a história fará jus a isso, e os estudiosos, como a professora Maria Luísa, vão se debruçar sobre isso, não é? O processo de descolonização, o processo, todos os abusos que o processo de descolonização trouxe, né? Pensemos só, por exemplo, na Argélia. Na Argélia, que estava na mão da França, né? Foi talvez um dos processos de descolonização mais traumáticos, não é? Mais traumáticos. Quantas pessoas morreram aí? E o que o general de Gaulle alegava? Aí é que ele vai inventar a ideia do terrorismo, do ato terrorista, não é? E aí, então, vai se dar o luxo de torturar e matar, não é? Um sem número de pessoas porque politicamente pensam diferente, com certeza, né? Pensemos também nos curdos, no Iraque, em 1998, não é? E aí também não podemos esquecer aqui no nosso continente, né? De 1954 a 1996, na Guatemala, não é? Há um processo de repressão constante, com execuções extrajudiciais, com desaparecimentos forçados, e o que acaba acontecendo? Muitas dessas pessoas, não é, que têm um objetivo político, fazem parte, por exemplo, de uma etnia, de etnias diferentes maias, que foram desaparecendo na Guatemala. Então, esses seriam os genocídios encobertos durante todo esse período. Bom, finalmente, então, 50 anos depois, nos convencemos de que era necessário instaurar um tribunal penal internacional. E aí, então, nós pensamos, bom, é a grande oportunidade para que a Convenção para a prevenção e a repressão do genocídio seja repensada, de repente seja refeita, né? E aí, então, nós vemos que o Estatuto de Roma reproduz literalmente o artigo 2º da Convenção em seu artigo 6º. E o genocídio, então, fica daquele jeitinho mesmo, ao meu modo de ver, ainda bem acanhadinho, dentro do Estatuto de Roma. Não é? Como suprir eventuais falhas de tipificação que nós vimos que de repente foram ficando evidentes, que acaba fazendo isso com o artigo 7º, né, na descrição dos crimes contra a humanidade, incluindo o extermínio, no item B, né?
extermínio, onde descreve das condições de vida, incluindo alimentos e medicamentos. É interessante. Eu vejo aí como, não é como uma diversificação, mas é um genocídio, e depois também, no item H, a perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos, e aí sim que deixa bem amplo, por motivos políticos, raciais, racionais, étnicos, culturais, religiosos, de gênero, ou outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional. Bom, é a forma que o Estatuto de Roma encontra, não é, de tipificar o genocídio de uma forma melhor. Eu achei um pouco, né, não muito bem resolvido, mas, enfim, melhor isso do que não definir nada, evidentemente, né? No entanto, no Estatuto de Roma ainda temos aquele ranço da soberania absoluta, porque o critério de aplicação inicial da sanção qual é? É o critério da complementariedade. Então, quem tem a responsabilidade inicial para julgar todos esses crimes é o Estado. É o Estado, né? E aí, então, se elenca uma série de hipóteses e tal, porque se o Estado não dá conta, ou se o Estado acaba demorando demais, ou se, aí, tudo bem, aí o tribunal assume, mas ainda, mesmo assim, ainda temos essa complementariedade, de um modo de ver, mal entendida, não é? Talvez eu esteja aí sendo crítico demais, mas enfim, a minha opinião, né? E ainda, vejam que interessante, ainda como fica diante do Estatuto de Roma com os estados que não são partes do Estatuto. Pois vai ficar à mercê do Conselho de Segurança. É o caso claríssimo da Síria, né? É o caso da Síria. Fica à mercê do Conselho de Segurança. E aí, então, o que acontece? Acontece que o poder de veto pode acabar, não é, permitindo verdadeiros genocídios. Pode acabar permitindo verdadeiros genocídios. Então, ainda não, penso que ainda não conseguimos resolver de uma forma mais completa essa proposta da Convenção para a Repressão e Prevenção do Genocídio de 1948. É um trabalho, é um work in progress, é algo que nós temos que ir fazendo, mas eu entendo que ainda estamos, apesar da tipificação, apesar dos esforços no direito internacional, ainda estamos bastante descobertos nesse sentido. Ainda estamos bastante descobertos nesse sentido. Basta ver também a atividade relativamente discreta ou limitada do Tribunal Penal Internacional, né? Mas penso que com isso eu consegui mostrar para vocês. Pode passar o próximo slide, até acho que esqueci de... Na verdade, eu já fui comentando esses tópicos, né? E penso que com isso já consegui fazer um panorama. Agora, eu queria oferecer a vocês, para quem tiver interesse, afinal de contas, estamos num fórum, né, onde, com certeza, há... Não, pode aquele slide... Isso. Estamos num fórum, então, penso que haverá pessoas que têm interesse em se aprofundar. Que caminhos podemos seguir? Bom, tem alguns livros que são bem interessantes, que são importantes nesse sentido, né? Há um livro relativamente recente, bastante crítico com relação à questão do genocídio, mas com dados bastante atuais, que é a História e Sociologia do Genocídio, né? Do Frank Schalke e do Kurt Jonasson. O Kurt Jonasson faz tempo que trabalha isso. Ele foi recentemente publicado pela Edun-Treff em Buenos Aires, em 2010. Acho que é uma obra interessante.
Um dos grandes estudiosos do genocídio e das cortes internacionais, penais internacionais, é William Chavas, que publicou esse Genocide in International Law, The Crime of Crimes, mas tem também uma obra que está publicada lá na ONU, que se chama Convention, especificamente sobre a Convenção, Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, que está na ONU e foi publicado em 2008. Esse é um autor interessante para quem tiver interesse. E temos também um autor nacional que trabalhou isso, que é o Carlos Canedo, com esse trabalho mais voltado para a área jurídica, né, mas que já data de 1998. O que eu acho mais interessante são as revistas. Hoje temos 2 revistas que cuidam só do genocídio. A Journal of Genocide Research, que está publicando desde 2000, e que tem à sua frente Henry Rutenbach, embora eu acho que agora recentemente mudou para outro diretor, né? É uma revista que é publicada pela Routledge, do Reino Unido, mas os trabalhos, eles são coordenados lá na Universidade de Sydney. Boa parte desses estudiosos estão na Austrália. E depois nós temos uma revista aqui americana, que é a Revista de Estudos sobre Genocídio, que foi inaugurada em 2007. O responsável é um professor argentino chamado Daniel Feuerstein, e que é da Universidade 3 de Fevereiro. Universidade 3 de Fevereiro. Tem campus em várias cidades da província de Buenos Aires, mas é uma revista que tem publicado com bastante periodicidade e que traz autores da outra revista. Eles têm uma cooperação nesse sentido e tal, então são trabalhos sérios que já vem desenvolvendo assim já faz um tempo, né? E então, pode passar o último slide. Então, eu queria agradecer a paciência de vocês, não é? Aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, que precisar de mais algum dado, alguma coisa, e tem uma piadinha aqui que eu coloquei para vocês, para não ficar o assunto muito carrancudo demais, né? Que faz referência à palestra do professor Casella, que é sobre o genocídio armênio, né? Aqui vocês veem esse oficial turco, né? Falando para as pessoas, não se preocupem, né? A palavra genocídio ainda não existe, né? Acho interessante, né, que pode ter esse duplo sentido, né? Quer dizer, para aquelas pessoas, então, não existe ainda para vocês, né? População da época, não correm perigo, não se preocupem, não vai acontecer nada, não existe ainda genocídio, né? Esse pode ser um sentido da piada, mas outro sentido seria também para o governo turco, né? Não existe ainda governo turco, né? Para você, em 1915, a palavra genocídio. Então, né? Governo turco, não se preocupe, né? Você não corre perigo, né? Imagina, ninguém vai achar que o que aconteceu com os armênios foi um genocídio, né? Mas com certeza não foi bem assim, né? Então, é isso. Com isso, eu espero ter atendido ao que se esperava dessa palestra, com as minhas limitações. Agradeço a paciência de todos e estou agora aberto aqui para os comentários do nosso colega Marco Aurélio primeiro, né? E depois do público. Bom, muito bem. Eu que agradeço a excelente palestra, professor. Então, agradeço também a criação desse fórum permanente, ao professor Casella, enfim, ao nosso grupo de estudos de proteção internacional das minorias, por criar aí essa iniciativa. Eu tenho pouquíssimas observações, porque a palestra foi tão completa, né? Só para efeitos eu vou fazer pouquíssimas observações, serão rápidas também, considerando que a gente tem aí 7 perguntas, e depois a gente também pode abrir para outras observações. O professor estava falando em fatos históricos, né? Existe uma guerra já no século XVIII, em 1795, chamada Guerra de Vendée, na França, onde fala de um sistema de despovoamento, ou sistema de depopulação. É um dos registros naquela época, né, pós-Revolução
francesa, enfim, né, aquele conceito em que uma população foi toda exterminada, mas era a população de uma cidade. Então, me fez aí ligar, de alguma maneira, ao que o senhor falou sobre a questão dos processos de desnacionalização, enfim. Ainda falando sobre os conceitos vagos e a dificuldade dessa convenção, o conceito de povo, ele é um conceito bastante vago, inclusive no direito internacional, né? E muito pouco estável para poder realmente você considerar e ligar a questão da intenção, que é tão importante dentro do genocídio. Eu acho que o genocídio, ele é um crime tão especial que ele coloca na intenção, que é de difícil também, enfim, de difícil delimitação, quando você traz isso para dentro de um processo judicial, né? Outro grupo que o senhor falou também bastante, e que é de difícil estabilidade, é difícil realmente você conseguir numerar, e é um grupo pouco estável, é o grupo político, né? Mas, segundo aí bastidores da convenção, a questão dos grupos políticos não passou em razão, claro, da Rússia, que fez grande pressão sobre sobre a não tipificação, né, relacionada ao extermínio desses grupos. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Existiam várias frentes no genocídio e alguns inimigos, né? Não inimigos, mas acho que rivais. Um deles era um jurista chamado Lauterpacht, que era aí da frente dos crimes contra a humanidade. E foi realmente escolhido o genocídio, e depois os crimes contra a humanidade foram, teve um projeto, crimes contra a humanidade e o genocídio. E depois passamos às perguntas. Tá. Então eu respondo agora já, ou... É isso? Vocês estão me ouvindo? Eu passo as perguntas dos presentes aqui, que são 7. Tudo bem? Ah, tá bom. Tá bom, então eu respondo depois, né? Pode ser. Tá? Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui, deixa eu voltar aqui ao chat, eu vou tentar fazer uma edição dessas perguntas sem desprivilegiá-las, né? Houve uma primeira pergunta, uma observação, na verdade, acho que era do Cássio Zen, aí, que também fez parte do nosso grupo de pesquisa, a respeito do que o senhor acha que o projeto... a primeira observação do Cássio foi o seguinte: o projeto do Rafael Lemkin não foi tão bem recebido, né? O que o senhor acha que não foi bem recebido? Só a respeito sobre a questão de Agora não estou ouvindo. Incitação ao genocídio. Ah, tá. Lembrando que essa questão Olha, está falhando um pouco, não sei para vocês, mas direta. A fala do Marco Aurélio, ela veio um pouco truncada, né? Relativo ao genocídio. Agora eu não estou ouvindo, por exemplo. Ela também passou pelos tribunais ad hoc com... Marco, seu áudio... Meu áudio está ruim? Tá. Desliga e liga o áudio de novo, por favor. Veja se isso melhora. Tá. Tente agora, por favor. Ok, voltou. Está melhor agora? Por enquanto, sim. Obrigado. Sim. Bom, continuando com a pergunta do Cássio, a respeito Isso. Ele mencionou que a questão do incitar estava relacionada às redes sociais, no caso, o Mianmar. Tá? Isso foi citado em algum momento. Ok. Eu passo todas as perguntas e o senhor responde todas? Não, melhor, vamos, porque senão acho que vai... Eu vou responder rápido, prometo, não vou me demorar, tá? E assim, okay. Com relação às tuas observações, Marco Aurélio, eu te agradeço imenso, né?
Eu concordo que essa definição do povo, ela é ainda vaga, mas veja que interessante, Marco Aurélio, nós temos a Carta de Direitos Humanos e dos Povos na África. Então, já há um esforço nesse sentido bastante sério para utilizar de forma jurídica o conceito povo, né? Então, acho que aí o direito internacional tem que se debruçar mesmo. Antes, não adianta esperar que os estados tomem a iniciativa ou que alguém, né, tenha né, uma ideia assim brilhante. É preciso que haja um esforço nesse sentido do direito internacional. E eu vejo que aí o esforço mais interessante e que hoje está sendo melhor trabalhado é um esforço a partir da Carta de Direitos Humanos e dos Povos na África, né? E aí eu acho que valeria a pena a gente se aprofundar nessas questões e em algumas dessas sentenças deles, né? E depois, de fato, você tem razão, o Lauterpacht e outros juristas, eles tinham reticências com relação à tipificação do genocídio, preferiam essa tipificação de crime contra a humanidade, né? O que em castelhano eu acho um nome bonito, crime de lesa humanidade, né? Mas eu entendo que o esforço do Lemkin não foi em vão e que é preciso estabelecer digamos assim, um parâmetro de gravidade, e aí a ideia do genocídio, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, porque crimes contra a humanidade, nossa, aí você pode abranger muita coisa e acabaria ficando algo muito vago demais. Eu estou com o Lemkin nesse sentido, tá? Ficou ainda mal tipificado, talvez? Ficou, mas é importante dar nome a esse crime, né? E depois o Cássio Zen, eu não vi bem a pergunta, mas o Cássio Zen, eu quero comentar uma coisa. Eu estive na banca dele e é muito interessante o trabalho que o Cássio Zen apresentou e com certeza continua fazendo no sentido de buscar a responsabilidade da pessoa jurídica, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. O Cássio, na sua tese, estudou o papel que desempenharam algumas empresas no genocídio de Ruanda e mostrou como é preciso responsabilizá-las, né? É bem interessante. Agora, de fato, não foi bem recebido. Eu entendo que a pergunta do Cássio é sobre a incitação ao genocídio, não é? E que não foi bem recebida essa proposta inicial, que eu acho realmente naquela época, em 48, não estávamos imaginando o que aconteceria no mundo em matéria de comunicação, né? As redes sociais não pode ficar, de fato, eu estou de acordo, se é isso que ele queria dizer, que não pode ficar no direto e público, né? É preciso, aliás, a ideia do público já é uma ideia complexa hoje. Até onde vai o privado, até onde vai o público, meus amigos? Essa é a esfinge que precisa ser decifrada constantemente, não é? Então, aí, eu concordo que a incitação, não faz sentido falar de incitação direta e pública, fala em incitação e acabou, não é, Cássio? Eu acho que seria melhor ter colocado nesse sentido, embora o Estatuto de Roma, o que fez foi simplesmente transcrever o que estava previsto lá na Convenção, né? E eu acho que isso não está bem resolvido, isso pode ser uma válvula de escape para muita gente, né? Dizer, não, mas é que eu estava só dando apenas a minha opinião a nível privado, entre os meus amiguinhos, né? E eu não queria que isso... Aí fica fácil se desculpar, mas eu acho que não... Eu estou de acordo, Cássio, a incitação ao genocídio precisa ser ampliada, né? Pronto, Marco Aurélio. Uma pergunta relacionada à questão da... Bom,
pergunta é, o genocídio é sempre associado à morte. No entanto, pela redação do artigo 2 da Convenção, o assassinato é apenas uma das 5 formas de caracterização do crime de genocídio. Pode-se afirmar, então, que o genocídio pode ocorrer sem vítimas fatais? Você poderia citar algum exemplo nesse sentido? Tá, pode fazer mais. Aí fazemos uma... Sim. Tá. Relativa aí à ausência de, né, de estipulação de um mínimo e de um máximo. Né? Então, como ficaria a dosimetria da pena relacionada ao genocídio? Bom, acho que ela fez essa pergunta ainda enquanto o senhor não tinha falado sobre o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma deixa claro a questão das penas. É que na Convenção de Genocídio não havia realmente a tipificação de penas, isso ficaria a critério dos estados, né? Ok. Bom, mais uma, então. A outra está relacionada à decisão da Corte Internacional de Justiça, acredito que ele está falando sobre a decisão de 1993, relacionada à Bósnia e Sérvia, né? No caso de reservas à Convenção, é pragmática, pois é pragmática, não, pois se de um lado preserva a capacidade dos estados de apresentarem reservas, de outro lado mitiga a sua extensão, desde que não frustre o objetivo da convenção. Em razão da sua natureza não significativa, não sei se ele formulou direito a questão aqui, mas ele está falando sobre a responsabilidade dos estados sobre a convenção nos termos aí da decisão da Corte em 1993. Bom, mais uma dúvida. Se o senhor acha que a adoção da responsabilidade de proteger, né, Responsibility to Protect, de 2005, pode preencher a lacuna referente à responsabilidade do Estado. Ok. Aí, uma outra questão também, do aluno chamado Cássio Coutinho, aproveitando a pergunta relacionada à destruição física, pode-se afirmar que a esterilização sem consentimento imposta às mulheres etíopes em Israel, injeções de medicamentos contraceptivos, se enquadra na definição de genocídio. E eu acho que temos mais uma última aqui. Ok. Em que medida o incitamento direto e público do genocídio se confunde com o discurso do ódio, né, que foi debatido após a Segunda Guerra Mundial, e ainda como a Declaração Universal dos Direitos de 48... Bom, acho que ela não completou a pergunta aqui. Bom, a última pergunta que eu tenho, aqui no caso do Felipe, deixa eu voltar aqui, se é possível considerar as perseguições específicas às minorias nacionais na Espanha, no regime franquista, genocídio. São essas as perguntas. Certo. Nossa, bastantes. E todas elas, assim, bem complexas, né? A começar por essa primeira, né, das vítimas fatais, né? Das vítimas fatais. Não, a Convenção deixa claro que não é necessário que haja vítimas fatais, né? É possível que a lesão, né? A lesão física, né? Sim, que seja necessária a morte, né? Ou outras hipóteses, né? Como grandes deslocamentos de pessoas, né? Ou evitar os nascimentos, né? Então há outras hipóteses, de fato há outras hipóteses, mas claro, você me pede exemplos aí, né? Nós ainda, quer dizer, com certeza são realidades que aconteceram, mas que não acabaram sendo
colocadas como genocídios, muitas vezes. Nós estamos ainda, eu acho que estamos, assim, num estágio, assim, muito primário ainda, né? Se não tem muitos mortos, né? Nós não estamos diante de um genocídio, né? Então, claro, né? Aí eu entendo que estamos, assim, ainda num estágio de punição, de repressão ainda muito para lá, né? Mas, com certeza, você pode já verificar, principalmente hoje com a questão das migrações forçadas, né? Eu entendo que aí nós vemos bastante, podemos ver bastante claro em alguns lugares que realmente, né, se trata de ou eliminar de uma forma completa, né, ou de submeter grupos de pessoas, e isso poderia ser encaixado como genocídio, sim, né? Depois vem a pergunta da responsabilidade de proteger. É interessante essa pergunta, né? A responsabilidade de proteger, ela pode ser útil do ponto de vista da prevenção, e não acho que possamos entender a responsabilidade de proteger como repressão, mas em alguns casos acaba sendo assim. Essa responsabilidade de proteger acaba sendo uma proposta principalmente, né, do Canadá e de alguns países preocupados com o acontecer o que preocupa para muitas pessoas é, bom, né, vamos julgar os responsáveis, mas o mal já foi feito. Vamos evitar fazer que isso aconteça, vamos fazer algo para que isso não aconteça, né? Tá bom, daí surge a responsabilidade de proteger. Perfeito, né? A responsabilidade de proteger resolve o problema da responsabilidade dos estados? Não, eu acho que são duas coisas diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. A responsabilidade de proteger, ela surge como uma necessidade, principalmente de direito humanitário, para evitar esses desfechos, não é, que muitas vezes encaixam como genocídio, né? Mas aí é delicado isso. Nós estamos ainda, digamos assim, num estágio muito seminal do que os estados, né, do que os estados podem fazer nesse sentido. É responsabilidade de proteger, mas não supra a responsabilidade do estado que deixou aquilo acontecer. São duas coisas diferentes. Então, daí surge, alguns países, principalmente países em desenvolvimento, colocam a necessidade de, junto com a responsabilidade de proteger, cuidar da responsabilidade ao proteger, não é? Porque com essa desculpa da responsabilidade de proteger, você pode acabar, não é? Tornando o remédio mais amargo do que a própria doença, né? Ou, quem sabe, não acabar cometendo um genocídio. Eu dou um exemplo polêmico, né? Um exemplo polêmico sempre interessante. Como termina a Segunda Guerra Mundial? Que eu saiba, não termina com um grande acordo de paz, termina com duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Ora, o que é isso? Estados Unidos com certeza vai dizer que isso não tem nada a ver com genocídio, né? Não tem nada a ver com genocídio. Eu não sei até que ponto. Não sei se caberia, né, um tribunal internacional da história julgar essas duas bombas. Então, mas nós estamos agindo com a responsabilidade de proteger, porque senão, se nós deixássemos a coisa rolar, sabe lá Deus quanto demoraria ainda para terminar a Segunda Guerra. Ora, não é? É um assunto delicado, mas, de qualquer forma, são duas coisas diferentes, né?
Agora, Marco Aurélio, que eu vi que você está tendo problemas com... agora voltou a tua imagem. Essa pergunta dos remédios, eu não consegui pegar direito. O que esse colega perguntou? É o seguinte, ele perguntou sobre o caso de esterilizações em massa de mulheres etíopes que ocorreu em Israel. E aí ele falou se isso poderia ser considerado genocídio. Bem, encaixa bastante com, né, vamos rever o artigo 2º, né, impedir nascimentos. Não tá bem claro isso na tipificação do genocídio. Que eu saiba, esterilizar é impedir nascimentos, né? Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Agora, a questão é, com que extensão é preciso que isso seja feito para que se torne um genocídio? Quantas pessoas... Isso, aí é que a tipificação tem que se esforçar para ajudar nessa concretude, né? Mas eu acho que sim, pode ser encaixado, sim. Bem, depois a outra pergunta é sobre o discurso do ódio, né? O discurso do ódio. O discurso do ódio pode se tornar incitação ao genocídio? Sim, claro que sim. Né? A mim me parece muito claro isso, né? Me parece muito claro. Esse discurso do ódio, essa denominação é vaga, né? É muito vaga. Ódio a quê? Ódio a quem? Não é? Mas é assim que a professora Maria Luísa, que me corrija se não funciona assim, é assim que trabalhou o nazismo, não é? Com relação aos judeus. Não é? Tinha lá um ministro, não é? Chamado Goebbels, que era uma figura extremamente competente e inteligente em matéria de incitação, não é? E aí, então, esse discurso do ódio, ele pode realmente degringolar em uma tipificação de genocídio, facilmente. E aí precisamos estar muito atentos. É preciso estar muito atentos a isso. É uma questão delicada. E na medida em que a comunicação ela se democratiza e se torna, digamos assim, algo de acesso, mas também ao mesmo tempo digamos assim, de introdução de ideias diferentes, é preciso balizar. Não se trata de contra a liberdade de pensamento nem de expressão, é evidente isso, né? É evidente, mas o que não é possível é aceitar, não é, a destruição, não é, do outro como algo para ser proposto, né? Para ser proposto como um objetivo, isso que, né? Então é uma questão de balizar. Aí é preciso, então, aplicar aquele velho princípio da jurisprudência em matéria de direitos humanos, né? Que é saber o ponto de equilíbrio, né? Entre um direito e outro, né? É achar o ponto de equilíbrio. Aí eu acho que os tribunais é que têm um papel muito importante, né? E principalmente os tribunais internacionais, porque muitas vezes os governos dos estados que são oriundos de determinada ideologia e que têm um itinerário político X, eles são suspeitos para falar disso. E são esses governos que podem indicar membros do judiciário, que podem manipular, né, a atuação de ministérios públicos, etc. Então, aí é que ainda se torna mais importante ter essa atuação no plano internacional. Bom, e depois, essa pergunta o Felipe que deve ter feito sobre o regime franquista, será que não? Sim. Tá vendo? Então, o Felipe quer saber se podemos categorizar o regime franquista como um genocídio. Nossa, isso... Se você fala isso agora na Península Ibérica,
vai ser, né, vai ser um assunto explosivo. Mas, no início, Felipe, eu penso assim, no início do regime franquista, no início, assim, logo depois da Guerra Civil Espanhola, aí eu acho que sim. Isso deve ter durado, Felipe, uns 5, 10 anos máximo. Uns 5, 10 anos máximo. O que Franco fez? Sabem o que Franco fez com todos os prisioneiros de guerra? Né? Não matou eles assim no pelotão de fuzilamento, não. Mandou para trabalhos forçados. Mandou para trabalhos forçados. E muitos deles acabaram morrendo, construindo represas em condições insalubres, totalmente subhumanas, construindo grandes obras públicas. Toda essa gente trabalhando lá e morrendo lá. Boa parte deles morrendo lá, né? E uma parte seleta que ele separou para construir o Vale de los Caídos, não é? Que é uma gruta escavada na rocha, né? Para que se tornasse depois o seu túmulo. É brincadeira. É brincadeira. Então talvez esse período pode ser considerado genocídio, né? Talvez esse período, sim, né? E aí, mas aí agora julgar o Franco já fica difícil, só se forem os historiadores, né? Só se forem os historiadores, que, aliás, têm feito isso, de uma forma geral, têm feito isso, e aí a professora Maria Luísa conhece talvez melhor do que eu. Na Espanha há todo um trabalho arqueológico, eu diria, nem somente histórico, de resgatar todas as ossadas que foram enterradas muitas vezes na sarjeta, nos bosques, né? Então tem todo um trabalho de resgatar esses restos humanos, né? E tentar reconstruir com mais fidelidade, né, o que foi tanto a Guerra Civil quanto esse pequeno período da pós-guerra. Pronto, então acho que com isso eu respondi as perguntas, ou pelo menos tentei fazer isso. Sim, professor, obrigado. Eu acho que nós não temos mais tempo hábil aí para mais perguntas, porque vamos até às 19, mas não sei se a professora Maria Luísa queria dar alguma palavra sobre lugares de memória aí, questão. Olha, eu posso fazer um comentário, Maria Luísa? Oi. Maria Luísa. Estou te ouvindo. Gosto muito de ter aqui o Nelson Vieira. Sim, sim. Que me parece que é da Polícia Militar. Isso realmente eu acho bom. São Paulo pode ter defeitos na sua estrutura da segurança pública, mas tem gente muito boa trabalhando lá, e eu conheço várias pessoas. Obrigado, Nelson, por estar presente aqui também conosco. Bom, depois que eu fui citada várias vezes, eu tenho obrigação de me pronunciar, professor, muito obrigada pelas citações todas, e eu apenas gostaria de fazer um comentário, mais um comentário do que, vamos dizer, uma questão mesmo, né? Que, pensando sobre o conceito de genocídio, eu acho que implica também no conceito do etnocídio, né? Quer dizer, quando nós não precisamos falar em milhões e milhões de vítimas, quando, por um lado, a cultura também está sendo assassinada, entre aspas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, que é o caso também que nós podemos pensar que é a questão do genocídio indígena, esse genocídio ele se faz de uma forma singular, como foi também o caso do Holocausto, que eu vou tratar aqui na minha conferência, não é? Mas há também o problema do registro, né? Quando nós falamos no genocídio, eu acho que uma das preocupações, principalmente
das nações envolvidas, ou que são os perpetradores do genocídio, é exatamente de tentar eliminar qualquer registro que possa servir de prova. Sim. E no caso, por exemplo, do genocídio indígena, ele, no Brasil, ele é um genocídio histórico, né? Muitas vezes, até mesmo pela própria cultura indígena, nós acabamos não tendo registros por parte desse povo ou das nações indígenas, não é? Que comprovem a própria matança dos grupos, não é? E, ao mesmo tempo, uma outra questão que também nós podemos pensar a partir da sua colocação, que é o genocídio histórico, né? São genocídios que são seculares e que, independentemente até mesmo do conceito de genocídio que foi aprovado a partir da Convenção. Então, como historiadora, eu estou muito atenta, né, aos registros que, vamos dizer, que podem comprovar esse genocídio. Eu acho muito importante os arquivos, nós, como investigadores das mais diferentes áreas, de irmos em busca dessas provas, né, provas que eu digo provas históricas. Recentemente, eu trabalhei com a questão das epidemias, por exemplo, entre os povos indígenas, né? Uma delas, a epidemia de cólera, que atingiu os indígenas, principalmente na região norte do Brasil, por volta de 1856, 57, eu até publiquei um artigo no Estadão recentemente sobre essa questão. Então, são documentos que muitas vezes precisam serem, no caso, revisitados, para serem reavaliados à luz, vamos dizer, das nossas abordagens atuais. Mesmo que o conceito de genocídio ele não atenda a todos os requisitos, mas nós temos que considerar o momento em que ele foi produzido, quer dizer, 1948, né, exatamente por uma pessoa diretamente envolvida com o Holocausto. E também, aquele momento é um momento de muita fragilidade humanitária, né? É um momento em que a humanidade ela não teve ainda o tempo, vamos dizer assim, para digerir o que aconteceu no Holocausto, né? Que eu considero como, do ponto de vista do conceito de genocídio, um evento ou um fenômeno, vamos dizer assim, sociopolítico e racial, principalmente. E aí eu retomo a tua questão do discurso do ódio, né? Nós tivemos recentemente na USP, o ano passado, vamos publicar agora a coletânea, os discursos de ódio trabalhados, então, do ponto de vista histórico e trazidos até a atualidade, né? Pensando que o discurso de ódio é uma construção e que ele pode ser manipulado, ele pode ser divulgado, e hoje, de uma forma muito perigosa, através das redes sociais, né, ele está fundamentado na mentira. Então, o Holocausto, basicamente, ele acontece, e aconteceu, né, aconteceu naquela época, apoiado numa propaganda efetiva, mas também apoiado num sistema educacional muito efetivo. Eu acho que isso também traz a questão aqui para o presente e a importância desse fórum hoje, considerando que a educação é fundamental para o quê? Para prevenir discursos de ódio e futuros genocídios. Então, quando nós falamos no genocídio enquanto um fenômeno histórico, um fenômeno político, nós temos que encontrar os pilares, né? Em cada país, ou em cada nação praticante do genocídio, ela basicamente se apoiou em alguns pilares que são comuns, né? No caso, o discurso de ódio, no caso, a educação, e aí o papel do Estado, né? Hoje nós vivemos situações aqui bastante singulares, no caso da pandemia, mas que nós temos que considerar também o papel do Estado, né? Quando nós temos milhares de mortes em qualquer uma das situações, nós temos que entender que o Estado tem por responsabilidade zelar pela vida, pela saúde dos seus cidadãos que têm, então, sobre a sua guarda, né? Então, essas são as considerações, e a outra é a questão da memória, né? Muito importante que os testemunhos sejam colhidos e registrados, principalmente na atualidade.
Eu faço isso de uma forma sistemática com os sobreviventes do Holocausto, que hoje são poucos, mas concentrando aqui no Brasil. Eu vou comentar isso depois na minha palestra, mas eu quero lembrar que é importantíssimo para todos que estão aqui nos ouvindo, considerando a continuidade, a persistência dos genocídios nos dias atuais, que os testemunhos sejam colhidos e registrados, né? Essa sistematização da colheita do testemunho é fundamental, né? Então, a história oral tem aqui um papel importantíssimo, e nós não precisamos que a violência atinja o nível do genocídio, né? Eu acho que qualquer violência deve ser documentada. Hoje nós temos em mãos um celular com uma câmera, né? É muito mais ágil do que naqueles momentos de 1948, ou pensando até de 33 até 45, mas vamos dizer assim, a Alemanha nazista, né? Ela teve uma sistematização muito efetiva no registro dos dados. Isso hoje é importante para a comprovação do crime, né? Os arquivos que nós herdamos da época do nazismo são fundamentais. Da mesma forma, e aí eu retomo a questão do fascismo na Espanha, né? E também Portugal e Brasil, né? Os arquivos do DOP são fundamentais para a comprovação dessa violência, que nem sempre atinge o nível de um genocídio, né? Mas ela está sistematizada e precisa ser comprovada. Então, esses são meus comentários. Parabéns pela palestra, muito instigante até para pensarmos questões hoje, né? Questões da atualidade. Muito obrigada, professor. Parabéns. Eu que agradeço. Bom, então, com isso, eu agradeço aqui a presença dos professores Paulo Borba Casella, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, e, sobretudo, do professor palestrante, professor Dr. José Blani Sala, e o nosso querido debatedor, professor Marco Aurélio Moura dos Santos, e faço o convite a todas e todos. Bom, primeiro agradecer a presença de todas e todos por estar aqui conosco hoje, e já faço o convite a todas e todos para nosso próximo evento, que será no dia 10 de setembro, sobre ciganos e genocídio na Europa. O nome especificamente será Ciganos na Europa, Perseguição e Extermínio, que ocorrerá no dia 10 de setembro, às 5 horas da tarde também. Todas as inscrições para o resto dos nossos eventos já estão disponíveis no site da ESOAB. Por favor, quem puder, já se inscrevam e será um prazer tê-los. Então, muito obrigado a todas e todos, boa noite e nos vemos em 15 dias. Valeu, muito obrigado, hein? A todos pela paciência. Valeu. Tchau, gente, parabéns. Parabéns a todos. Obrigada pela presença. Obrigado, Paulo, Maria Luísa, a todos. A assessoria sua, fantástica, como sempre. Obrigado, Felipe.